O Diego Amorim segue aqui conosco, está na hora do Conexão Brasília, para falar aqui, Diego, a respeito do indiciamento do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. O presidente Lula, ao chegar em Genebra, espera aí, tem que ir com calma, porque indiciamento não é uma condenação, não é uma responsabilização por um ato. Será que ele permanece no governo mesmo assim, Diego? Por enquanto sim, Nonato. Esse assunto foi o mais quente ontem aqui em Brasília, ainda vai repercutir por algum tempo. O presidente Lula deve tomar a sua decisão somente quando voltar dessa viagem à Europa. Ele foi para a Europa participar de uma reunião da OIT e depois da reunião do G7. Disse ontem, ao chegar em Genebra, na Suíça, essa frase que você trouxe para a gente, Nonato: indiciado não significa que cometeu um erro, mas disse também que conversaria com o ministro Juscelino Filho ainda nas próximas horas a conferir. O ministro Juscelino Filho está sendo investigado e foi indiciado pela Polícia Federal por corrupção e organização criminosa. Não é por falta de aviso, Nonato, Michele, ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM. Desde o início desse terceiro governo Lula, o ministro Juscelino Filho está estampado nas capas de jornais com uma série de suspeitas de irregularidades envolvendo o deputado federal licenciado, que é o ministro Juscelino Filho. Ele é de uma família de políticos do Maranhão, foi reeleito, estava no segundo mandato como deputado pela União Brasil do Maranhão, foi escolhido para ser ministro das Comunicações, numa indicação que envolveu o ex-presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre do Amapá, que também é do União Brasil. Juscelino Filho é da patota, é do grupo do presidente da Câmara, Arthur Lira, e chegou aí ao ministério desse terceiro governo Lula. E eu lembro que o Juscelino Filho já fez vários elogios a Jair Bolsonaro e votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff em 2016, quando estava na Câmara dos Deputados. As acusações que pesam sobre o ministro são várias, não somente essa que culminou no indiciamento pela Polícia Federal, que envolve a suspeita de desvios de emendas parlamentares quando ele era deputado para ajudar na pavimentação de ruas de uma cidade cuja prefeita é a irmã do ministro Juscelino Filho, lá no Maranhão. Como de praxe, Nonato, Michele, o ministro divulgou uma nota dizendo que é inocente, que vai provar a sua inocência, uma nota escrita claramente por uma equipe de comunicação, de gerenciamento de crise, dizendo que é o mesmo modus operandi da Lava Jato e que ele é um perseguido político. E aí, para concluir o meu comentário hoje, um pouco mais curto, Michele e Nonato, eu queria frisar muito nisso aqui. O ministro está dizendo que está sofrendo perseguição política. Ok. De quem, ministro? O senhor precisa vir a público dizer. A Polícia Federal não é para ser PF de Lula, nem PF de Bolsonaro, nem PF de Papa Francisco, nem PF de ninguém. A Polícia Federal é um órgão técnico, imparcial, apartidário, que está fazendo o seu trabalho. Não é a Maria da esquina, nem o José da padaria que está dizendo que o ministro participou de uma organização criminosa. É a Polícia Federal, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública desse governo. Se o ministro está dizendo que há uma perseguição política contra ele, isso é muito grave. E o ministro precisa explicar. Ministro Juscelino Filho, de quem é essa perseguição política? Quem está perseguindo o senhor? Quem na PF quer derrubar o senhor? A mando de quem estão fazendo essa investigação? Se o senhor tem mais informações sobre essa perseguição política, que o senhor traga para o Brasil. Fora isso, dizer que é perseguido político é mais uma resposta de praxe de todo mundo na história da humanidade que é investigado, que diz que é alvo de uma perseguição política. O governo Lula decidiu manter o ministro Juscelino Filho, repito, desde o início do governo. Essas irregularidades não são novas. Assim que ele foi escolhido, começaram a surgir as irregularidades e o presidente Lula decidiu manter o Juscelino Filho. Tá aí o indiciamento da Polícia Federal. Que, de fato, o presidente Lula não quer dizer que ele está condenado, que ele é culpado, que ele roubou. Não é nada disso. É um processo, está dentro do devido processo legal, que todo mundo fala. Polícia Federal indicia, vai para o Supremo Tribunal Federal porque o ministro tem foro privilegiado, o relator, ministro Flávio Dino, que foi ministro do Lula, vai dar a sua posição e a Corte, Suprema Corte, vai decidir o que fazer com o ministro. Agora, em um país sério, um ministro indiciado pela Polícia Federal por corrupção, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa não fica na esplanada dos ministérios. Em um país sério, Nonato e Michele. Esse caso provoca revolta mesmo, porque mesmo que as investigações ainda estejam em andamento, a gente está falando de um ministro
repito, que desde o início estava enrolado. E para concluir mesmo, Michele Nonato, veja, a acusação é de desvios de recursos de emendas destinadas à prefeitura da irmã do ministro, lá no Maranhão. Tem coisas que as pessoas precisam abrir mão pelo cargo que elas ocupam. Eu não estou querendo aqui dizer, o ministro disse que não tem nada demais em mandar emenda para a cidade da irmã dele. Não tem. Se te achar lá legalmente, talvez não tenha mesmo, nada demais. Mas não basta você ser honesto, não é? Aquela história, tem que parecer honesto. Tem coisas que quando você assume determinado cargo, você não pode fazer. É óbvio que um ministro que pega, um deputado que pega milhões de reais de dinheiro público e enjorra lá na prefeitura da irmã dele, é claro que isso vai levantar suspeita. E levantou suspeita, a polícia investigou e indiciou o ministro. A situação não é simples, viu, Michele Nonato? Vamos ver o que o presidente Lula vai fazer. Agora, é claro que tem uma faca no pescoço aí. União Brasil precisa desse cargo, o cargo é do União Brasil, do partido. Se o presidente Lula tira o ministro, União Brasil vai querer dar um troco no Congresso Nacional. É o jogo bruto aqui de Brasília que ainda tem muita coisa para acontecer. Volto com vocês.